Opa galera, tudo bem? Sou o professor Alan Souza, da Universidade da Amazônia, e estou lecionando essa disciplina na Programação Orientada a Objetos. Então, em março de 2017, a gente fez esse teste, aqui valendo 3 pontos, no qual ele pedia para você criar um projeto no NetBeans, e esse projeto tinha que fazer o gerenciamento de uma farmácia, né? O cenário era a farmácia, então você tinha que criar uma classe aí para o cenário farmácia. Dentro dessa classe você tinha que declarar 5 atributos e um método, né? Uma função referente à classe, ok? Depois você tinha que construir os métodos de configuração setGet, né? Para um atributo da classe que você declarou aqui no item 3. Teria que programar uma regra de validação dentro do método set, né? Criado aqui no item 5, colocando um comentário, né, explicativo aí da regra. E lá na classe main, né, onde tem um método main, você tinha que criar 2 objetos, né, através deles atribuir valor, né, no atributo lá do set, né, e imprimir o valor armazenado através do método get, tá certo? Então eu vou abrir aqui o NetBeans, né, e aí vamos criar aqui o projeto, né, clica aqui ó, novo projeto, Java, aplicação Java, próximo, né, colocar aqui teste 1 ni underline t underline seguimos padrão aqui, correção, ok, finalizar. Aí aqui ele vai ter criado para você a classe principal, né? A classe principal, que é a classe que contém o método main. Tá vendo aqui o main? É o método main, né? A classe principal. Onde tem também este play aqui, né? O playzinho verde, tá certo? Então aqui a gente tem a nossa classe principal, ok? A grande maioria de vocês criou a classe remédio, né? Remédio lá da farmácia. Então eu vou proceder da mesma forma, eu vou criar aqui a classe remédio. Como é que eu crio uma classe no meu projeto, né? Então eu clico com o botão direito aqui no pacote, tá vendo? Onde tem esse cubinho aqui laranja, amarelo, né? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, venho novo, classe Java, tá certo? Aqui eu vou dar um nome para minha classe, né? Então vou colocar remédio, né, com R maiúsculo. Por que R maiúsculo, né? Porque eu quero utilizar a notação que é meu case, né? É a notação que é utilizada por padrão no Java, né? E o nome de classe ela inicia com letra maiúscula, né? Se for composta por mais de uma palavra, então cada início de palavra vai iniciar com letra maiúscula aí, tá certo? Ok? Vamos criar então aqui a classe remédio sem acentuação, né? A gente não coloca, a gente evita colocar acentuação, caracteres especiais, acentuação, C cedilha, né? No nossa programação, ok? Então eu vou finalizar aqui, tá? Eu vou apagar aqui também esses comentários, né? Ok? E aí, dentro da nossa classe, a gente vai ter quem? Os atributos, né? Que são as características da classe. E vamos ter quem? Os métodos, que são o quê? As ações da nossa classe, né? O terceiro item aqui que compõe, né, que forma uma classe em Java, pode ser também os construtores, né? Construtores, que a gente viu isso em sala, mas eu não estou cobrando nesse teste, né? Mas é sempre bom lembrar também que a nossa classe ela pode ser composta por construtores, tá certo? Maravilha, então aqui eu tenho o início da minha classe, aqui onde eu coloquei esse comentário, fim, né? Ok? Muito bem, então vamos declarar aqui 5 atributos da classe remédio, né? Então quais seriam esses 5 atributos aqui da nossa classe remédio, né? Por exemplo, o nome, né, do medicamento, acho que é o mais básico. Como é uma farmácia, né, eu vou vender esses medicamentos, eu coloco aqui um valor, né, o valor de venda. Valor de venda, ok? Que mais? Nome, valor de venda, descrição, né? Descrição do remédio, tá? Fabricante, né? Coloca aqui um atributo de fabricante. E que mais? Aqui eu posso colocar o peso desse remédio, né? Quer controlar o peso dele aqui, tá certo? Peso da caixa, né, no caso. Então aqui o nome eu vou colocar string, ok? O valor de venda int não, né? O remédio pode ter aí casas decimais, então eu vou colocar double,
descrição string, fabricante também string, né, o fabricante. O peso double também, tá certo? Double, tá? Maravilha. Então criamos aqui os nossos atributos, né? Verifique que os atributos aqui em verde estão representando quem? O nome dos nossos atributos, e ao lado esquerdo aqui a gente tem o que? O tipo desse atributo, né? O tipo desse atributo. Como eu quero preservar o encapsulamento da minha classe, esses atributos eles serão o quê? Privados. Então vou colocar todos eles como sendo private aqui, ok? Eu não quero que eles sejam acessados diretamente, né, fora da minha classe, né? Não quero que eles sejam acessados diretamente fora da minha classe. Por quê? Porque isso pode ocasionar problemas, né? Por exemplo, eu posso colocar lá um valor de venda negativo, né? Então não existe, a gente sabe que para um negócio, para uma venda não existe um valor negativo. Então eu vou ter que criar o método de configuração lá setGet para poder alterar esse valor aqui, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Muito bem, então criei aqui os atributos, né? Tem 5 aqui no total, ok? E agora eu tenho que criar um método aí do meu remédio, né? Por exemplo, eu vou querer verificar, criar um método aqui, uma ação para o remédio, né? Então, por exemplo, vender, né? Vou vender o remédio. Então, public, né? Que eu quero que esse método seja acessado fora da classe. Void vender remédio. Opa, vender remédio. E aí não vai receber nada aqui, né? Okay? Ele não vai retornar nada, o void não retorna nada, e aqui dentro dos parênteses não recebe nenhum argumento de entrada, tá? E aqui eu vou mandar um system.out.println, né? Vendendo o remédio. Aqui vou colocar o nome dele, ok? Vendendo o remédio, o nome, tá certo? Esse é um método bem básico, né? Só para exemplificar aqui a criação do método na classe, tá? Muito bem. Verifique aqui, pessoal, que o nome dos meus atributos eles estão iniciando sempre com letra minúscula, né? Assim como o nome do meu método, né? da minha função aqui, né? Ok? Tá? E aí isso quer dizer o quê? Que então o nome dos meus atributos eles iniciam com letra maiúscula se eles forem compostos por mais de uma palavra. Ó, cada início de palavra, a partir da segunda palavra, eu vou ter o quê? Letras maiúsculas, né? O valor de venda. Vender remédio, né? O remédio aqui com letra maiúscula, que já é a segunda palavra. Isso tudo são regrinhas da notação camel case, ok? Notação camel case, tá? Que foi inclusive cobrado nesse teste também, ok? Muito bem, vamos agora aqui criar os métodos de configuração, né? Que são nossos métodos set e get. Set e o get, tá certo? Aqui no NetBeans a gente não vai, né? Vou te ensinar aqui um atalho, né? No qual a gente não vai mais digitar todo aquele método, né? Agora a gente vai tentar criar automaticamente aqui, tá? Lembrando que o método set é o método que atribui valor, né? Ele coloca valor dentro do atributo, né? E o método get ele pega esse valor, né? Ele pega esse valor que eu armazenei no atributo, tá certo? Então eu vou criar aqui, né, automaticamente. Eu vou apertar assim, ó, Alt Insert aqui no teclado, segurar a tecla Alt e apertar Insert. Ele vai me mostrar este pop-upzinho aqui, né? Eu vou escolher aqui a opção Get Etc. Verifique que através desse atalho eu também posso criar aqui o construtor, né? E vários outros componentes aí da minha classe, tá? Então eu vou colocar aqui Get Etc. E aqui eu poderia escolher todos, né? Escolher todos os caras aqui, mas na verdade eu vou querer só de quem? Só de um, né? Lá aqui no teste ele fala somente um, ó, né? Para um atributo da classe. Construir os métodos de configuração setGet para um atributo da classe, né? Então eu vou criar aqui para o valor de venda. É o valor de venda que eu vou criar aqui, né? Eu vou gerar o set e o get, tá? Olha aqui que maravilha. Então cliquei lá em gerar, ele já gerou para mim aqui os métodos de configuração set e get do meu atributo valor de venda, tá certo? Verifique que o método get, né, ele serve para pegar, ou seja, ele tem que retornar então algum valor, né?
E a palavra return, ó, o comando return aqui, a palavra reservada do Java, né, precisa estar dentro da minha classe, dentro do meu método, né, dentro do meu método aqui do get valor de venda, tá? E o método get, pessoal, ele não retorna nada. Desculpa, ele não recebe nada, né? Ele retorna um valor e não recebe nada aqui, tá certo? Já no método set, ele recebe o valor, né? Esse valor aqui que eu vou precisar armazenar dentro daqui do meu atributo, da minha classe, está representado aqui por essa variável na cor verde, ok? E esse valor recebido está representado nessa variável aqui, valor de venda, né? Tem o mesmo nome, né? Só que ela está na cor, no caso aqui do NetBeans, preto. Então ela recebe um valor e não retorna nada. O método set não retorna nada, retorna void, tá certo? Então é aqui dentro, vai ser aqui dentro do meu método set que eu vou programar uma regra, né? Uma regra de validação. No caso do valor de venda, eu vou falar lá da regra básica, né? De preço, né? De valor de preço. Então, por exemplo, se o valor venda passado para cá, valor de venda, né, for maior que zero, né? Se for maior que zero, então eu vou o quê? Eu vou atribuir, ó, né? Eu vou englobar aqui, eu vou atribuir, né? Aqui eu estou fazendo a atribuição, ó, né? Então eu vou englobar essa atribuição aqui no meu if. Se não, eu vou mandar uma mensagem aqui dizendo valor de venda inválido, ok? Valor de venda inválido, tá certinho? Ok? Muito bem, então essa aqui é a minha regra de validação. Aí ele pede para você colocar um comentário aqui, né, na sua regra de validação. Vou colocar um comentário aqui, verifica, vou colocar assim, antes de realizar a atribuição do valor, o mesmo é verificado, o mesmo precisa ser maior que zero para ser guardado no atributo. Aí, caso contrário, né, ou seja, no meu else lá, uma mensagem de erro será exibida. Beleza? Ok? Muito bem. Então, criamos aqui, né, os 5 atributos, que são as características da minha classe remédio. Criamos um método bem básico, que ele só vai imprimir, ó, vendendo o remédio e o nome dele. Esse nome eu estou pegando aqui, né? Okay? Criamos aqui o método de configuração get, né? Lembrando que o método de configuração get retorna um valor e não recebe nada. Criamos aqui o método de configuração set, né? Lembrando que esse método ele recebe um valor, né? Recebe esse valor aqui e não retorna nada, retorna void, tá certo? E aqui dentro do método set, né, criamos um if, né? Criamos aqui uma validação. Ó, verifica se o valor da venda for maior que zero. Se for maior que zero é um valor válido, eu vou armazenar na variável valor de venda. Se não, eu vou mandar a mensagem aqui na tela, né? Mostrar a mensagem valor de venda inválido. Beleza? Ok? Então essa aqui é a nossa classe remédio, né? Nossa classe remédio foi criada aí, ok? O item 6 aqui, ó, programa uma regra a gente já fez, né, na verdade. Aí o item 7 agora, ó. Na classe que contém o método main, crie 2 objetos, né? Através deles, atribua valor no atributo, né? Utilizando o método set, que a gente criou aqui, né, no item 5. E imprimir o valor armazenado utilizando aqui o método get. Tá certo? Utilizando o método get. Então, vou voltar aqui na minha classe onde tem nenhum método main, ó, vou criar 2 objetinhos aqui, né? Então, vou criar aqui criação dos objetos. Então, aqui eu vou colocar o objeto, vou chamar a classe remédio, né? Vou colocar aqui o objeto remédio 1, vou colocar R1, só para simplificar aqui. R1 é igual a new remédio. Tá? Verifica então aí que eu estou criando o objeto R1, né, da classe remédio, tá? Esse comando cria o objeto R1 da classe remédio. Eu vou criar já um segundo objeto aqui que eu vou chamar de R2, opa, remédio, ok? Que eu vou colocar aqui como sendo o segundo objeto da classe remédio, tá certo? Aí agora aqui, né, embaixo, eu vou fazer o seguinte, ó, através do objeto eu vou acessar
as coisas, né, que são permitidas eu acessar aqui dentro da minha classe remédio, né? Então, por exemplo, como é que eu faço isso, né? Preste atenção aí, ó. Então, R1 ponto. Aí, olha só que interessante. Quando eu digito ponto, né, através do objeto aqui, que é o R1, ó, R1, quando eu digito ponto, o que acontece? Ele me mostra aqui várias coisas, né, vários métodos, no caso que eu posso acessar de dentro da classe remédio, né? Inclusive aqui o get valor venda, né, o set valor venda e o vender remédio. Né? Esses métodos nós que criamos, tá certo? Nós criamos na classe remédio aí anteriormente. Já esses outros métodos, o equals, né, o get class, o hash code, o notify, notify all, etc. Esses métodos fazem parte dessa classe aqui, é object, né, que é uma classe que é herdada implicitamente por todas as outras classes que a gente cria no nosso projeto, todas as outras classes do Java. Então, esses métodos equals, né, hash code, eles fazem parte da classe object. A gente vai ver isso com mais calma no futuro aí, ok? Então aqui eu vou setar, né? Eu vou colocar um valor de venda aqui do meu remédio. Então eu cliquei lá 2 vezes, ó, vou colocar aqui um valor, por exemplo, inválido, né? Primeiro, por exemplo, menos 19,90, ok? Tá, coloquei esse valor de venda aqui. Quando eu quiser imprimir esse valor aqui, ó, valor do remédio do objeto R1, né? Como é que eu faço para pegar esse valor? Vou ter que, através do R1 aqui, ó, chamar o método get. Como é que eu chamo o método get? Através do operador ponto, ó, R1 ponto, e bem aqui está o meu método get valor de venda, ó. Vou chamar ele aqui, ok? Se eu executar agora aqui, né, qual será que vai ser o valor aí deste remédio? Menos 19,90, ele vai aparecer na tela, vai aparecer 0.0, vai aparecer null, vai aparecer 0, né? Vamos ver. Ok, vou clicar aqui no botão de executar o projeto, e olha o que aconteceu, ó. Quando eu chamei o método set, ele imprimiu o valor de venda inválido, né? Valor de venda inválido. Por que ele fez isso, né? Eu tenho que então analisar o que tem dentro desse método set valor de venda. Esse método set valor de venda, ele foi criado nesta classe aqui no meu método main? Não, né? Ele foi criado na classe remédio. Tá bem aqui o set valor de venda, tá? Observe que eu estou passando para ele este valor aqui, ó, menos 19,90, ok? Então esse valor ele vai cair bem aqui, ó. Ele vai cair bem aqui, que é o meu valor de entrada, né? Aí eu vou testar, ó. Menos 19,90 é maior que 0, verdadeiro ou falso? Falso, né? Se é falso, eu vou para o meu else. O que tem dentro do meu else? Valor de venda inválido, né? Que é justamente a mensagem que ele imprimiu aqui embaixo, tá certo? Ok? Tá? Então, depois aqui embaixo, ó, eu vou ter valor do remédio, né? Do objeto R1 mais R1.get valor de venda, ou seja, eu vou pegar o valor que eu supostamente armazenei na variável valor de venda. Nesse caso, eu não armazenei valor nenhum, ó. Aqui dentro do meu else, né, na classe remédio, eu não tenho nenhum valor armazenado, ok? Não fiz armazenagem de valor aqui, só mandei a mensagem, tá certo? Ok? Então, quando ele faz o get, ó, ele pega o valor padrão, né, o valor padrão que é 0.0, né, o valor aí para o valor padrão para um atributo, né, do tipo double. Ok, então ele não alterou o valor, né, ele não deixou o valor aí com menos 19,90. Ok? Vamos agora aqui chamar o objeto R2. Ó. Então R2.set valor de venda, ó, apertar Enter aqui. Eu vou colocar agora, por exemplo, 7,50, né? 7,50 reais, né? No caso, é um valor, ok? E aí, eu vou colocar agora aqui, eu vou chamar o método get, né? Dentro de um system.out.println. Então, salt, né? Tab, valor do remédio, do objeto R2, né? 2 pontos aqui, aí mais, vou colocar aqui, mais R2.get valor de venda, ok? Então, vou pegar o valor armazenado no objeto R2, né? E aí, o que ele vai imprimir? Vai imprimir 7.50? Vai imprimir 0? Vai imprimir 0.0? Né? Vamos ver, vamos executar aqui.
E olha aqui que ele imprimiu, pessoal. Valor do remédio do objeto R2, 7.5. Ele não imprimiu, né, essa mensagem aqui, valor de venda inválido. Por que ele não imprimiu a mensagem de valor de venda inválido aqui no método set? Ó? Porque quando eu passei o 7.5, né, o 7.50 para cá, para o método set valor de venda, o que aconteceu? Ó, ele caiu bem aqui, né? Aí daqui ele vem para cá, ó. 7.5 é maior que zero, verdadeiro. Então ele vai fazer o que? A armazenagem do 7.5 no atributo valor de venda da classe remédio, né? De forma que quando eu pego ele aqui, ó, quando eu pego esse atributo bem aqui, o que está armazenado nele? Justamente o número 7.50, né? E ele vai mostrar esse número aqui para mim quando eu imprimi-lo aqui, né, no system.out.println, tá certo? Ok? Então foi esse aí o nosso teste, né? Espero que você tenha gostado e tenha revisto aí certos conceitos, né? Então, até mesmo tenha aprendido outros conceitos, tá certo? Ok? Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aí no comentário, então a gente pode conversar, dialogar lá em sala de aula, ok? Muito obrigado aí pela atenção.